Os gatilhos para asma são a causa da asma, são o motivo da existência da asma. Vamos começar pensando assim. Uma pessoa que é diabética, o motivo dela ser diabética é existir o açúcar. Então, se não existir o açúcar, essa pessoa deixa de ser diabética. O motivo daquela pessoa ser hipertensa, ter hipertensão arterial sistêmica, o motivo é ter o sal? Não. Veja bem. O sal, o açúcar, desencadeiam uma crise, agravam uma crise, dificultam o controle da doença diabetes e da doença pressão alta. Mas essas doenças são consequência de uma genética, de uma ordem de herança familiar que está dentro do núcleo de todas as células, inclusive do espermatozoide e do óvulo, por isso é hereditário, vai passando para os descendentes. Essa ordem está lá. Então aquela pessoa que é diabética, ela nasce com aquela ordem. Ou o lado do pai ou do lado da mãe passou. Pode estar caladinha aquela ordem, ela não está se manifestando. E aí ela pode comer o açúcar, o gatilho. Mas na hora em que o gene acorda, ele passa a ser diabético porque ele não consegue, através do gene, gerenciar aquele açúcar que ele põe no corpo, porque ele vai produzir insulina numa quantidade menor, e a insulina que pega o açúcar e põe dentro da célula. Se não vai para dentro da célula, fica no sangue, fica alto no sangue. Mas se ele não comeu o açúcar, ele continua sendo diabético. Entendeu? Vamos voltar para o asmático? Se nós não deixarmos o asmático respirar um gatilho, ele deixa de ser asmático? Não. Porque a ordem para os brônquios dele se fecharem, a ordem para que a pele, a mucosa de dentro dos brônquios seja sensível e briguenta com uma infinidade de gatilhos do meio ambiente, está lá na genética dele, que está no cromossoma, que está dentro do núcleo, que está dentro das células, de todas as células. Então, mito, gatilho é desencadeante de uma crise, gatilho pode estimular alguém que estava dormindo a acordar. Como? Aquela pessoa que tinha o gene para o diabetes, quietinho, e come açúcar, de repente, plá! Aquela pessoa que tem o gene para pressão alta, come com sal, fica estressado, fica obeso, essa pessoa pode gatilhar, fazer acordar o gene da pressão alta. Aquela pessoa que fuma, que esfria muito o seu corpo, que respira um ar sujo, essa pessoa pode fazer acordar esse gene da asma que ele ganhou, seja do lado do pai, seja do lado da mãe, e estava quietinho. E depois que ele acorda, essas mesmas coisas, esses mesmos gatilhos, podem fazer a doença se manifestar, ter crises, se ele não estiver se tratando corretamente, que é a atitude preventiva no tratamento da asma. Ok? Então, mito. Os gatilhos da asma não são a causa da asma. Eles são agravantes ou desencadeantes dessa doença asma. Ok? Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.